paz do Senhor Jesus, igreja. Deus vai abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu senti de passar aqui e me abrir com meus irmãos, como é que foi minha trajetória, como é que foi minha vida, começo de evangelho, né? Como é que eu conheci a palavra de Deus, como é que eu virei cristão, né? Quem é que chegou até mim, como isso aconteceu. Estarei contando um pouco da minha vida, amém? De como começou tudo na minha vida antes de ser usado poderosamente por Deus nos sinais de dons de maravilha, amém? Nos sinais de poder de Deus, arrebatamento, essas coisas que vocês vejam aí nos vídeos. Estarei passando para os irmãos como é que tudo começou a minha história, amém? Foi assim, eu era católico roxo, amém? Sabe aquele católico apostólico romano, roxo mesmo? Então eu era esse tipo de pessoa que eu defendia muito a minha religião, né? Eu tinha a Aparecida, né? A tal senhora Aparecida, né? Dentro do quarto, eu idolatrava muito ela, e o Santo Expedito. Quem não conhece o Santo Expedito é aquelas trevas lá, aquela entidade lá que diz enriquecer. Se você botar moeda num pires com óleo, ele vai te enriquecer. Então eu pedia muito pra ele, videogame, eu era muito moleque ainda, né? Eu pedia só bem material pra ele e não aconteceu nada, na verdade, né? Foi ao contrário, a nossa vida se trancou de vez. Então eu era muito devoto à Aparecida, meus irmãos, é mais a ela do que a ele, né? Eu ia nas católicas, eu ia na igreja católica, tudo, mas como se fosse passear dentro da igreja, né? Então assim, eu trabalhei 10 anos com serviços gerais, né? Eu trabalhei de limpeza de pátio no CTG, de limpar o pátio, deixar tudo organizadinho, a praça de alimentação. Depois trabalhei de segurança um pouco, trabalhei de limpar banheiro, de ajeitar a pátio, a campeira antes de rodeio. Eu fazia tudo isso, eu limpava todas as campeiras. 10 anos nessa situação, de madrugada, trabalhando de madrugada, né? Conhecia artistas famosos, né? Eu ia nos camarins para limpar os camarins, onde deixavam coisas ali, né? Onde o qual eu limpava ali, eu abraçava eles ali, aqueles gaúchos bem conhecidos assim mundialmente, né? Vamos supor, todos aqueles, né? Os serranos. Eu passei por vários grupos de gaúchos, né? Estação Fandangueira, pessoas assim bem conhecidas na mídia assim de gaúcho, né? Entendeu? Fui no camarim de todos, né? Cidade Camargo Luciano, um monte de lugar que eu tive no camarim aqui em Araranguá, que teve aqui, né? No CTG aqui, que teve um campo assim de laço assim, onde tinha show deles, né? Um monte assim, glória a Deus. E assim foi, né? Eu conhecendo esses artistas, eu trabalhando no meio deles, né? Aleluia a Deus. E é isso, meus irmãos. E como surgiu de quando o Espírito Santo chegou na minha vida fortemente para esse evangelho verdadeiro, que só tem uma salvação, que é Jesus. Foi assim, meus irmãos. Para não enrolar muito, eu vou explicar para os irmãos como é que é. Eu era o funcionário mais antigo deles, né? De limpar pátio. Aí aconteceu de faltar funcionário para limpar o pátio. E aí o CTG estava cheio de gente, né? Tava cheio de acampamento, a sujeira era muito, não tinha ninguém para limpar o pátio ali, a não ser eu. E ninguém queria trabalhar naquela época, de botar a mão no lixo, de limpar, deixar limpinho. E daí tinha só eu. Aí o que aconteceu? E eu disse, nossa, só que falta nisso aqui, tudo para limpar, sou eu para limpar. E ninguém queria trabalhar ali, era só eu. O que aconteceu? Cheguei perto de uma capela de Aparecida, né? Que onde tem esses negócios CTG, tem uma capela de Aparecida e tem ela junto, né? Ela tava ali, né? Subi ali, tinha um morrinho ali onde ela estava ali, né? Atrás, né? Dentro de negócio ali como fosse um santuário dela ali, né? De uma grade na frente, né? Uma capelinha dela ali, sabe? Aí eu comecei a chorar para que ela venha enviar pessoas para poder me ajudar, porque o pátio estava muito sujo. Meus irmãos, você vai ficar meio longo, fica até o final aí. Vai dar 6 a 7 minutos ou 8 minutos de vídeo, fica aí, tá? Tá uma bênção de Deus aqui a minha história. Aí eu me ajoelhei para ela, meus irmãos, me ajoelhei para Aparecida, para que ela venha conseguir pessoas para me ajudar, tocar no coração do patrão,
para que ele for atrás de pessoas e pessoas aceitarem me ajudar ali, porque eu era muito lixo no pátio ali, eu não ia dar conta. Era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu tava ali limpando ali. Aí eu chorei pra ela, chorei. Tava ela ali com as mãozinhas dela assim, ó, uma em cima da outra ali, só me olhando, mas tinha olhos, mas não via. Tinha nariz, mas não cheirava, né? Tinha boca, mas não falava, e tinha perna, mas não andava. Tava ali me olhando ali, eu me humilhando ali pra ela. De repente, meus irmãos, olha como aconteceu, ó. Quando vê, alguma coisa bradou o meu coração. Falou assim, te levanta daí, filho, eu não estou aí. Nossa. Quando ele falou isso aí, eu vi uma voz, como fosse de trombetas, dentro de mim, do meu coração, falando que não estava ali. E daí mandou levantar. Eu disse, meus irmãos, que forte. Aí eu peguei, parei de chorar para ela ali, né, para pedir pessoas para vir me ajudar. Eu me levantei e comecei a caminhar. Eu vou te conceder essas pessoas, né? Eu vou te ajudar. Mas se levante que eu não tô aí. Comecei a andar chorando, agora deixei ela de mão. Desisti dela ali. Alguma coisa fez olhar para frente e não olhar para ela. Daí eu comecei a andar, senti a presença de Deus, coisa que eu nunca senti, nunca fui batizado, mas senti a presença de Deus. Senti que era Ele, porque bradou forte no meu coração, como vozes fortes. E eu senti algo, cada vez que Ele falava eu chorava mais forte ainda, mais forte. E quando eu estava ajoelhado ali com ela ali, eu não chorei por causa que eu estava ali com ela. A presença de Deus me tomou ali ajoelhado e falou que ele estava comigo, não era que estava ali. Ele mandou se levantar e sair de perto daquela estátua ali. Eu obedeci. Meus irmãos, e quem me ganhou para ele foi o próprio Jesus mesmo. Quando vê, ele me surpreendeu. Jesus me surpreendeu, igreja. Ele chegou pela manhã, né? Depois que eu orei tanto ali para Aparecida, me humilhei ali para Aparecida, né? Rezei para ela ali, não é verdade, não é orar, é rezar. E era 3 horas da manhã ali, aquela sujeira daquele pátio, rezando para ela mandar pessoas. Quando aconteceu tudo isso aí, que ele mandou me levantar, né? Eu senti muita presença dele, do Espírito Santo de Deus. Eu senti ele fortemente, senti que era ele, que eu nunca senti isso na minha vida. Sabe, como fosse aquele primeiro amor, né? Amor da primeira vista, tipo eu e Jesus. E daí ele que me ganhou mesmo pra ele, não foi ninguém que falou de Jesus pra mim, ninguém chegou até mim, ó, só ele pode salvar, só ele pode curar, só ele pode libertar, ninguém, igreja, ninguém. Aí eu comecei a andar ali, né, alegre no meu coração, como fosse acreditando que algo ia acontecer, que ele me botou uma confiança em mim que ia acontecer aquilo ali, uma certa confiança. E nisso chegou 8 horas da manhã, daí eu fui dormir um pouquinho, né, umas 6 horas da manhã, porque eu limpei tudo sozinho. Aí não é fácil, né? Quando eu levantei era 7h30, eles me levantaram para tomar café ali no acampamento. Chegou ele com 3 peão, 3 pessoas para trabalhar comigo no carro. E eu comecei a chorar mais e mais porque chegou pessoas para trabalhar comigo, porque se cumpriu o que Jesus falou no meu coração, que ele ia mandar pessoas para poder me ajudar. Nossa, que forte, se cumpriu, igreja, se cumpriu. E ninguém queria trabalhar ali, ninguém queria pegar, botar a mão no arado, 3, 4 horas da manhã e limpar o pátio. Era só eu. Né? Porque eu estava 10 anos com eles, ninguém parava com eles. Que daí roubavam deles, roubavam das pessoas também, ia, né, que ia no acampamento ali, limpar, roubavam das pessoas do acampamento, então eu era o único confiante. Igreja, eu comecei a chorar perto deles, depois eu fui chorando sozinho, catando lixo, limpando lixo ali, né, dos acampamentos também e da praça da alimentação. Eu comecei a chorar que nem um bebê, agradecendo a Deus por essas 3 pessoas que foram mandadas para trabalhar comigo. Só que Satanás, o inimigo de vossas almas, ele não tomou muito a perder não, ele foi esperto. Ele me colocou aonde? Na porta larga. Quando ele me colocou na porta larga, pronto, aceitei Jesus, fui batizado na piscina, na igreja quadrangular. E eu não parei com as minhas velhas práticas ainda, continuei no pecado, continuei no erro, continuei me dando ataque e convulsão, continuei tomando remédio, continuei batendo em pastores em pecado. Não mudou minha vida espiritual. E eu falei, ué, o que está acontecendo, Jesus? Tu me visitou, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu te aceitei, botei fora Aparecida, eu joguei no lixo, estava lá no meu quarto. O que estava no meu quarto eu joguei no lixo. O que aconteceu comigo? Aí nisso, ele não falou comigo, nem nada, continuei ali. 1 ano e meio tocando bateria, com as minhas mãos sujas em prostituição, tocando bateria na igreja. Ninguém me falava do pecado, ninguém me falava da renúncia. Andava de bermuda na igreja e fora da igreja também. Dormia de qualquer jeito, me tocava, né? Eu tinha um espírito de masturbação muito forte.
né? E assim aí tava a igreja de preta hoje, né? Que ainda continua sendo assim. Só que a igreja lá, quadrangular, não era preta, era só apagava a luz para poder gritar feito louco, mas Jesus ali não era surdo, não precisava estar gritando. Não que era necessário, gritar para a presença de Deus é bom, mas na unção do Senhor, né? Tem uns que gritavam, era grito seco, não saía nada. Deus não sentia nada. Hoje eu sinto quando é um grito espiritual da presença de Deus e antigamente tava tudo uma bagunça, né? Então assim, aí eu tocava bateria, ficava de qualquer jeito, o Espírito Santo não me convencia das vestes, 1 ano e meio tocando bateria na igreja, até que eu conheci o canal do pastor Júlio César. Na verdade, antes de conhecer o canal dele, eu conheci a Genor Duque, a igreja Plenitude, né? E eu tava me apegando a essa igreja Plenitude. Aí sim que o Espírito Santo chegou até mim e falou que não era essa igreja ainda. Era pra mim pesquisar de novo. Quando eu pesquisei, apareceu o pastor Júlio César, Cura e Libertação. Foi aonde ele falou que é pra mim continuar aí. Aí eu fiz uma página no Facebook para ajudar a colocar os vídeos do pastor Júlio César nessa página. De 1.000 foi para 2.000, 4.000, 7.000, chegou a 26, a 30 mil pessoas nessa página. Eu colocava a conta do pastor Júlio ali. E aonde, o que Deus fez? Fez eu ir para Caxias do Sul fazer a obra de Deus, né? Graças ao pastor Ângelo e o pastor Júlio que me ajudou a ir para lá. Amém? Essa é a minha história. Amém? Quem me ganhou não foi homem nenhum que bateu palma lá em casa, não foi ninguém que orava por mim, mas sim foi Jesus, que na hora do desespero, ele teve uma ideia: se levante dessa pedra que não fala, que não anda, como está lá em Exodó, está lá em Apocalipse, está lá em Coríntios, está lá em Malaquias, que diz que ele não está nas imagens. Foi ele que na hora do meu desespero, que fez eu levantar dali e disse: sai daí, filho, eu não estou aí. Foi assim que ele me ganhou, amém? E hoje estou até agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu permaneci até o final, a igreja fechou em Caxias, estou aqui fazendo a obra, jejuei muito, eu tive 4 arrebatamentos do céu, jejuei muito, tive encontro com ele mesmo, né? Quem viu o sonho profético que eu tive aí, que eu tive encontro com ele, deitei no colo dele, ele falou: o que queres que eu te faça? Então aqueles que vêm chegando agora e não conhecem a minha história, ou acusa a maneira que eu sou usado, né? E não entende, o Espírito Santo de Deus está na minha vida, da maneira que eu sou usado, restauração espiritual, arrebatamento, céu, inferno, curas. Então assim, por isso que eu passei para explicar, não foi de agora, foi uma luta lá atrás, foi uma renúncia, que eu fui para Caxias do Sul com as minhas vestes trocadas, eu fui no brechó e troquei tudo para as vestes cristãs, até a manga. Então eu estou no punho, já vai para fazer 6 anos que eu estou no punho, essa camiseta aqui, ó. Né? E eles não entendem o que é camiseta no punho, o que é cotovelo. Quanto mais na santidade, mais na pureza, mais ele usa, gente. E tem muitos que dormem de qualquer jeito. Então, na verdade, não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para dizer para os meus irmãos que essa é a minha história. Amém? Como é que surgiu? Como é que eu aceitei Jesus? Como é que Jesus me pegou no momento mais difícil? Foi nesse momento, o qual que eu cheguei até a Aparecida e Deus não estava ali. Ele bradou e disse: se levanta daí que eu não estou aí. Amém? E para a honra e glória de Senhor Jesus, estou firme e forte agora, ganhando as almas, ajudando as almas a doutrinar. Não é eu, é o Espírito Santo de Deus, não é eu que doutrino ninguém. A palavra do Senhor diz: vinde como estás, mas não permanecer, mas não é eu que faço mudar as vestes. E essa é a minha história, meus irmãos. Assim como o Espírito Santo me convenceu, assim o Espírito Santo pode convencer você também do que você precisa ser convencido. Basta você ser sensível a ele, como eu fui sensível perto da Aparecida. E daí ele bradou na frente: deixa ele fazer morada, deixa ele mostrar o que precisa. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que isso seja testemunho para vocês todos. Amém.